Amém. Sejam bem-vindos. Quero sentar-se por gentileza. Com alegria no vosso coração, porque não dá para se apresentar a Deus de outra forma. Já dizia o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É verdade. As situações, as circunstâncias adversas, ela pode até existir, gente. Eu sei que existem. Mas quando eu disser, estou indo à casa do Senhor, deixa essas coisas de lado. Porque aí Deus tem coisas grandes para falar ao nosso coração. E muita coisa que nós não sabemos. Muitas coisas. Na angústia, Deus manda clamar, invoca-me no dia da tua angústia que eu vou te livrar. Ou você me clama, eu vou te ouvir e eu vou te anunciar o que você não sabe. Deus está dizendo, o que você não sabe eu sei, o que você não tem eu tenho, e o que você não pode fazer eu posso. Então, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós outros, diz o Senhor, irmãos. Vamos deixar que Deus tenha liberdade em nossas vidas, que fale conosco. Se ouvir hoje a voz do Senhor, não deixe o coração endurecido, não. Não deixe o coração endurecido. Porque é triste você perceber pessoas, gente, entrando e saindo na presença de Deus sem haver uma mudança, irmãos. Sem que haja uma mudança, uma transformação. Olha, eu tenho dito sempre, todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus tiveram a vida mudada. E quando eu falo vida mudada, não estou falando de questões de bênçãos materiais e bens materiais, estou dizendo de personalidade, de caráter, eu estou falando de coisas interiores. Porque a principal mudança não é que acontece no exterior, e sim no interior. Porque quem muda o exterior, hora ou outra, o interior vai refletir o que está realmente dentro da pessoa. Agora, quando o interior é mudado, irmãos, pode vir o vento, bate a tempestade, vem com ímpeto, mas não derruba. Eu tenho dito o seguinte, o que derruba a crente não é tempestade. O que tem derrubado muita gente é a forma com que ela tem edificado sua casa. Jesus disse que se eu edificar sobre a rocha, a tempestade vem. Vem o vento, contrário, ele vem. Pode bater com ímpeto, mas não vai cair, irmãos. Não vai ser derrubada. Outro dia eu ouvi o pastor Jaime de Amorim Campos dizendo, tempestade na vida do homem de Deus não é ausência de Deus. Elas vêm, independente das circunstâncias, as tempestades vêm. A questão é, onde nossa casa está edificada. E tem algo que é, irmãos, fundamental para vencermos a tempestade. É ter a proteção de Deus, é ser justificado por Deus. Eu e você precisamos ser justificados. E como vem a justificação de Deus sobre as nossas vidas? É o que vamos meditar aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, trouxe sua Bíblia. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5. Vamos lá. A justificação que vem de Deus, a justificação que vem do Senhor. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. Vamos lá? Encontraram aí? Diz o seguinte aqui, irmãos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Vou ler novamente. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. A justificação, gente, ela é de vital importância na vida de uma pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Ela é necessária, é a forma que Deus, por meio de nós, revelar a glória de Cristo. É a forma que Deus se revela através de nós e nos deixa o quê? Livres de toda a condenação que existe. Porque as pessoas caminham, vivem, agem como se não houvesse condenação. E existe.
Só há um caminho que nos livra da condenação, e é Jesus. Fora de Cristo, a pessoa está no caminho do quê, irmãos? De condenação. Eu preciso ser justificado pela fé, porque se não houver justificação, se eu não for justificado por Deus, eu estou naquela situação, nesse mesmo capítulo aí, ou no versículo 18, mesmo capítulo aí, verso 18, olha só, verso 18, diz aqui: pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para o que, gente? Então, pela ofensa, ou seja, pelo pecado do homem lá no princípio, veio sobre todos o que? A condenação. E eu preciso ser justificado. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para o que, gente? Justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos o quê? Justos. Então eu preciso entrar no caminho de Cristo, que me leva à obediência da palavra, para que eu seja o quê, irmãos? Justificados. E só há uma forma de ser justificado, é por intermédio da fé. E aí eu vou voltar a um assunto que muitos já estão usando um dito popular, né? Careca de saber. Capítulo 10 aí de Romanos. Capítulo 10. Vamos a partir do versículo 13 até o 17. Vamos lá? Diz aqui: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o que, irmãos? Olha a caminhada que temos. Livre da condenação, somos o que? Salvos. Mas vamos lá. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. 16. Mas nem todos obedecem o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa, o quê? Isso é lá Isaías 53, né? Quem creu na nossa pregação? Mas, de sorte que a fé vem pelo, e ouvir pela palavra na Bíblia atualizada, ela diz: de sorte que a fé vem por ouvir, e ouvir pela pregação do evangelho. Tem alguma tradução assim? Dos que estão aqui? Pela pregação do evangelho? Essa é a tradução atualizada. Então, espera aqui, o que nós estamos estudando? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Só as nossas atitudes, baseados no que nós ouvimos da palavra de Deus, serão apoiadas por Deus e justificadas. E isso nos levará a ter paz com o Senhor. O fato de eu participar de um culto, estar numa igreja, independente da denominação, se eu não estiver dando ouvidos ao que o Senhor me ensina em sua palavra, não estiver andando por aquilo que Ele me ensina, eu não vou estar em paz com Deus. Só quando eu sou justificado pela fé, eu estou em paz com Deus. Porque quando a fé não te justifica, nós estamos sempre em guerra com Deus. Sim. É por isso que muitas pessoas continuam questionando o Senhor. Meu Deus, eu não entendo, eu estou tentando fazer tudo certo, eu estou tentando caminhar, sabe, da melhor maneira possível, eu não compreendo, porque as coisas na minha vida não acontecem, porque para mim não muda. Por quê? Nós carregamos um tanto de sentimento nos nossos corações, gente. Carregamos um tanto de coisa, sabe, na nossa alma, e nós não entendemos por que Deus não trabalha. Por que Deus não está trabalhando? Por que Deus não está fazendo? Tem situações e caminhos
que nós escolhemos para nós, que não foi o que Deus preparou. Porque se a pessoa, ela escolhe carregar, andar magoada, se ela escolhe andar, irmão, sabe, com o coração pesado, aí não foi Deus que escolheu isso para ela. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o quanto eu fui ofendido. O senhor não sabe o quanto eu fui ofendida. Bom, para alguém te ofender, a palavra que ela lhe disse, você tem que dar crédito ao que a pessoa está dizendo. Porque se você não der crédito ao que a pessoa está dizendo, você não se sentirá ofendido. Então, se você está carregando a ofensa, sabe, foi porque você escolheu carregar. Isso está te separando de Deus. Eu tenho o caso, por exemplo, se você olhar pelas Sagradas Escrituras, Herodias, a que agora era esposa de Herodes, que outrora foi esposa de Tiago, irmão de Herodes. Ou seja, Herodes tomou sua cunhada como esposa. Aí vem João Batista, homem de Deus. Homem de Deus não concorda com a coisa errada, porque a palavra não concorda. Ele concorda com a palavra e manda o que é errado embora. E ele foi lá no Herodes, lá no imperador, falou: olha aqui, rapaz, está errado. Você não te é lícito possuir a esposa do seu irmão. Está tudo errado isso aí. O Herodes ouvia, tinha temor, mas no mesmo tempo tinha um orgulho. Ele era o imperador. Ele era a pessoa que tinha o controle, o domínio. Então ele não podia ceder a algo que João Batista estava dizendo. Mas ele tinha o temor. Ouvia e, irmãos, tinha João como guardadinho ali e ouvia suas palavras. Mas já a Herodias ficou com ódio de João. Por quê? Porque João falou o quê? A verdade. E ela carregou aquela ofensa há algum tempo. No seu coração ela tinha algo. Um dia que eu tiver uma oportunidade, esse João Batista morre. Certo dia, a sua filha, a filha de Herodias, Salomé, ela entra dançando numa festa que Herodes está dando aos grandes. O Herodes fica tão satisfeito com a dança desta jovem, que ele olha e fala para ela assim: minha filha, gostei muito, pede o que você quiser, eu vou te dar até a metade do meu reino, tudo, metade do meu reino, se você pedir, eu te dou. A moça era jovem, ela pensou: então vou perguntar para alguém que tem experiência de vida, o que é que eu devo pedir para esse Herodes? Ela foi falar com quem, gente? Com a mãe dela. Mãe, o seu Herodes, ele prometeu que se eu pedir, ele me dá até metade do reino, mãe. O que a senhora acha? O que eu devo pedir? A menina pensou: deve pedir um pedaço de um espaço de terra, como as criações, um lugar para nós vivermos felizes os nossos dias, né? Ah, o que eu peço, mãe? A mãe olhou e falou assim: olha, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. A cabeça de João Batista? Sim. Eu imagino a menina, sabe, pensando: o que nós vamos fazer com a cabeça do João Batista? Para que serve a cabeça do João Batista? Para comer? Não dá para comer a cabeça do João Batista. O que nós vamos fazer? Mãe, é a metade do reino. Mas ela queria o quê? A cabeça do João Batista. Ou seja, pelo sentimento que ela estava carregando, porque ela não queria abrir mão do que era errado. E é por isso que muitas pessoas vêm à igreja, irmãos, e o pai permanecer, sabe, parar para ouvir, uma dificuldade, porque ele sabe, Deus conhece tudo, e a pessoa sabe o que vai ouvir, ela sabe o que vai ouvir. O Senhor não será a favor daquilo que é errado, Deus nunca vai apoiar, irmãos, a coisa errada. A Bíblia, a palavra, ela vai sempre, irmãos, falar contra o pecado. É o que falamos sempre: amamos o pecador, mas o pecado não pode continuar, o pecado separa o homem de Deus. Aí ela não aceitou, por quê? Porque o João Batista dizia: tem que deixar ela. Ô Herodes, você tem que deixar ela. E o Herodes estava ouvindo o João Batista. Eu imagino ela pensando: já pensou se o Herodes dá ouvido o João Batista e me manda embora? Eu não vou poder voltar para o Tiago, porque talvez ele não vai me querer.
E eu vou ficar agora o quê? Viúva, perdão, separada? E agora? Como será a minha situação? Sabe? Então ela estava com raiva do João Batista, como muitas vezes nós o quê, irmãos? Ouvimos a palavra e a pessoa, puxa, eu acho que não é bem assim não, é exagero, né? Não é desse jeito, acho que Deus não é dessa forma, Deus é amor, gente. Deus é amor, sabe? Isso aí são os pregadores tocando terror. Não estamos aqui tocando terror, mas a verdade tem que ser dita. Ou eu abro mão do que é errado e vou servir a Deus, ou eu não vou conseguir servir a Deus, irmãos. Deus não divide o trono dele. Deus não divide o lugar dele. Ou eu tenho Deus na minha vida ou não tenho. E ela, por conta daquele sentimento, o que ela queria? A cabeça do João Batista, ou seja, aquele que estava falando a verdade, ela queria o quê? Afastar, eliminar. Foi onde então, o que fez o Herodes, irmãos? Com pesar no coração, com dor no coração, foi lá e matou o João Batista. E essa mulher perdeu a maior oportunidade da vida dela. Mas porque ela estava ofendida. Quando nós decidimos carregar coisas assim no nosso coração, gente, nós perdemos. A minha e a sua decisão, ela precisa ser baseada no que a palavra do Senhor Deus ensina. Para sermos por Deus o quê? Justificados. Vou te dar alguns exemplos aqui. Você vai em Gênesis 12 e você encontra Deus falando o que para Abraão? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E eu vou te abençoar muitíssimo. Eu vou fazer de você uma grande nação. Vou lhe prosperar. Vou fazer de você uma bênção. O Abraão agora era o filho mais velho de seu pai, de Terá. O seu irmão mais velho, que era o pai de Ló, havia morrido. O Abraão agora, ele era o responsável por toda a família na ausência do seu pai. Eles estavam em uma terra onde já havia para ele o que? Prosperidade. O Abraão estava tranquilo. Ele poderia ficar naquele lugar e terminar em paz todos os seus dias. Mas vem Deus e fala para ele: sai daí e vai para uma terra que eu te mostrarei. Na cabeça de muitos, loucura o que o Abraão estava fazendo. Abraão, teu pai já está velho. De todas estas coisas que tem aqui, você será o responsável. Você vai ser o responsável pela casa, você vai ser o líder desse clã. E esses bens, e essas coisas, e tudo que aqui tem, Abraão, sem contar no desrespeito que você está fazendo ao teu pai, deixando-o só no momento em que ele vai mais precisar de você. Preste atenção, gente. Parecia ser o quê? Loucura o que o Abraão estava fazendo. Mas o Abraão estava obedecendo a quem? O Abraão estava obedecendo a quem? É como nós estamos estudando: justificados, pois, temos paz com Deus por meio de Cristo Senhor Jesus. Porque pela fé ele ouviu de quem? De Deus. Por que o Abraão é conhecido como o pai da fé? Porque ele não saiu de sua casa por mero capricho. Ele não saiu daquele lugar, sabe, porque estava com um sentimento ruim no seu coração. Ele não saiu dali, irmãos, porque estava revoltado. Ele não saiu dali porque tinha brigado com alguém. Ele saiu porque tinha ouvido a orientação de Deus. E qual foi o resultado? Deus honrou ou não honrou Abraão? Abençoou ou não abençoou? Sim ou não? Fez dele uma grande nação ou não fez? Por quê, irmãos? Ele foi justificado pela fé. Foi justificado. Porque foi Deus que havia mandado ele fazer aquilo. Agora preste atenção. Livro de Ruth, no primeiro capítulo. No início da Bíblia, passa lá o Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros. Aí você encontra Josué. Temos os livros dos Juízes, a época dos Juízes, e encontramos o livro histórico então de Ruth.
no tempo que os juízes julgavam a terra. Rute, no primeiro capítulo. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute. Acharam? Então vamos lá. Está escrito: no tempo em que, ou no dia, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e os seus dois, preste atenção, um homem de Belém de Judá. A Bíblia diz que houve uma fome na terra, e um homem de Belém de Judá, ele saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Belém de Judá, cujo o estudo, o que estuda a origem dos nomes, ensina que Belém de Judá quer dizer casa de pão. Casa de pão. Belém de Judá é a casa de pão. Mas mesmo a casa de pão passou por um período de dificuldade. Como ele disse no início, todos vão passar por tempestade. E o fato de enfrentarmos tempestade não é ausência de Deus. O problema é como temos edificado as nossas vidas. Se estivermos edificados sobre a palavra, seremos justificados por Deus. Mas este homem, quando a fome veio a Belém de Judá, a casa de pão, o que ele fez? Ele pegou sua família e foi para os campos de Moabe, para a terra dos Moabitas. Moabitas, para quem não sabe ainda, se você já sabe, me perdoe se estou sendo repetitivo, porque sempre tem pessoas que vêm a primeira vez e que não ouviram e não sabem, tá? Os Moabitas, como também Amonitas, eram descendência de Ló, mas não era descendência abençoada, era descendência de um ato incestuoso de Ló e suas filhas, por suas filhas terem sido criadas em Sodoma, para você ver como era o costume daquele lugar, gente. A maldade chegou até o Senhor, como era o costume daquele lugar, por suas filhas serem criadas em Sodoma e Gomorra. Quando eles saíram daquele lugar que estava sendo destruído, a esposa de Ló olha para trás, é transformada numa estátua de sal, ela é atingida por uma bola de enxofre, transformada numa estátua de sal. Aí eles vão embora, fica quem? Ló e as suas duas filhas. O que elas dizem? Não há mais varão na terra, e nosso pai não terá o quê? Descendência. Então o que elas fizeram? Tiveram filhos de seu pai. Segundo a Bíblia, diz que elas embriagaram seu pai. E aí Ló, as filhas de Ló deram filhos a ele. Amon, que são os amonitas, e Moabe, que são os moabitas. Então era uma descendência de um ato incestuoso. Povo que hoje foi extinto, já não existe mais. Esse povo foi extinto da terra. Mas foi um povo que, trazendo para um dito popular de hoje, foi uma pedra no sapato dos hebreus. Houve uma guerra constante. E se tinha algo que Deus não aceitava, era moabita no meio do seu povo. Deus já dizia, nos tempos de Moisés, não haverá moabita no meio do nosso povo. Não quero moabitas. Mas o que fez Elimeleque, gente? O que fez esse homem de Belém de Judá? Já estou adiantando o nome dele, né? Ele saiu de Belém de Judá e foi peregrinar aonde? Nos campos de... Por quê? Porque estava passando um período de fome. A terra passava por um período de fome. Aí é que eu quero que você entenda uma diferença entre justificativa e justificação.
Justificativa é quando nós ficamos dando explicação para aquilo que nós fizemos. Quem já foi justificado por Deus não tem que ficar se explicando, porque o próprio Deus o justifica, tá? Justificativa era que esse homem poderia dar. Ô rapaz, que você tá? De onde você é? Eu sou de Belém de Judá. Sou de Belém de Judá, né? Mas você está fazendo o que aqui? A terra passou por um período de fome e eu vim para cá, como alguém que talvez esteja numa cidade dessas, por aí passando uma dificuldade, sem trabalho e tal. Alguém liga para ele e fala o que? Olha, aqui na minha cidade tem emprego, tem trabalho, se você vier eu te arrumo um lugar para você trabalhar e vai ser dessa maneira e tal. O que a pessoa às vezes faz? Ele migra, né? Ele sai de um lugar e vai para outro em busca de uma oportunidade. Foi o que fez Elimeleque. Você pode olhar e dizer, puxa, mas é coisa simples, comum, é inocente. Claro. Só que quando você serve a Deus, ou eu entrego a minha vida para que o Senhor Deus a conduza, ou eu vou ser vítima da ação do inimigo, eu vou cair na sua cilada e na sua armadilha. Elimeleque foi seduzido pela possibilidade de agora poder dar à sua família o que a sua família precisava. Mas se você olhar bem, Elimeleque não era um pobrezinho qualquer que estava sofrendo e passando fome. A terra passou uma dificuldade. Quando passa dificuldade, nós não passamos dificuldade uma época aqui, irmãos? Não teve um tempo aí, né, no final para o término do governo passado, não teve uma luta muito grande? Ainda está. Mas eu vou fazer o quê? Então, foi o que aconteceu com Elimeleque. Foi o que aconteceu com esse homem. Aí ele sai e vai embora. Agora eu te faço uma pergunta. Quem mandou Elimeleque para Moabe? Quem mandou Elimeleque para Moabe? A necessidade dele. O que nós estamos estudando? Sendo, pois, justificados pela... Quem mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela? Quem mandou Elimeleque ir para Moabe? Então uma coisa é eu ser movido pela fé, ser dirigido pelo que a palavra me ensina. Outra coisa é eu ser dirigido pela minha necessidade e fazer o que é perfeito aos meus olhos. Não foi Deus que mandou Elimeleque naquele lugar, porque se Deus fala para ele, Elimeleque, sai de Belém de Judá e vai para Moabe. Lá em Moabe ele venceria, mesmo a terra sendo de maldição, mesmo a terra sendo pagã, mesmo a terra sendo idólatra, mesmo a terra, sabe, servindo a outros deuses. Lá ele venceria, porque Deus o justificaria. Ele teria ouvido de Deus e caminhado até aquela cidade. Abraão ouviu de Deus, Elimeleque ouviu do seu coração. Elimeleque ouviu, sabe, dele mesmo. Estou entendendo a diferença quando somos justificados? Porque você foi Elimeleque, ele poderia dar justificativas que não sustentariam ele. Ah, sabe o que é? Ah, não estava aguentando mais, eu não estava não, olha que fome, eu estava perdendo gado, eu estava precisando vender alguns animais, então não estava dando para manter. Eu estava vendendo e vendendo muito barato, se eu vendo barato eu não consigo comprar, eu levo prejuízo, e a terra passando fome, necessidade, o povo, quem tinha, vendia a preço absurdo, e quem não tinha, tinha que vender o restante que tinha para comprar o que precisava, então não tem como ficar naquela terra. Ele teria uma justificar, mas Deus não pôde justificá-lo. Quem sabe, o que você faz, o que eu faço, o que nós fizemos, ou o que estamos fazendo, tenha uma justificativa, mas não quer dizer que haverá justificação da parte de Deus, porque a maioria das nossas ações não são dirigidas pela fé, e sim pela emoção. Você pode perceber que a pessoa tem aquela que é quietinha, não fala nada, até ele ficar com raiva. Na hora da raiva, fala tudo e até mais do que deveria. O que levou ele a dizer? A raiva. Então não foi a fé. Porque eu posso falar as mesmas coisas
que eu falei no momento da raiva sem estar com raiva. É possível ou não é? Sim ou não? Eu posso falar as mesmas palavras que eu falei no instante da raiva. Eu posso falar as mesmas sem estar com raiva. Mas sendo dirigido por quem? Por Deus. Porque se eu estiver com raiva, eu ofendo. Se eu estiver com raiva, eu magoo. Agora, se eu não estiver, eu vou falar na direção de Deus. Por isso a Bíblia ensina o quê? Ireis, mas não pequeis. O pecado vem quando o quê? Eu atendo a ira do meu coração. Davi chega a dizer: se eu atender a iniquidade em meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não me ouve. Então, às vezes o problema é esse. Fazemos o que parece ser melhor, mas melhor aos nossos olhos. Aí Deus vem com sua palavra como solução, e nós achamos que é loucura. O que aconteceu com este homem? Versículo 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e de outra Ruth, e ficaram ali quase, quanto tempo, irmãos? Versículo 5. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Agora veja o 6. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe 6 versículos. 6 versículos. O Elimeleque morreu bem antes, quase que chegando naquela terra. O que era para os seus filhos fazerem? Esse aqui era um sonho do meu pai. Mas só que o sonho do meu pai estava num caminho desagradável a quem? O que você prefere? Permanecer no caminho que é agradável ao Senhor, ou dar continuidade a um sonho de um ente querido que não era uma coisa agradável a Deus? Malom e Quileão fizeram o quê? Vou dar continuidade ao sonho do meu pai. Vamos ficar na onde? Em Moabe. O que aconteceu com eles? Morreu do mesmo jeito. Pastor, por que Noemi não morreu? Porque Noemi era esposa. Noemi era submissa. Ah, mas quando morreu Elimeleque, ela já podia ter voltado. Não, mas quando morre Elimeleque, quem assume a responsabilidade da casa é o mais velho, Malom. E sua mãe lhe é sujeita. Ah, morreu Malom. Ah, morreu, mas tem o outro ainda, tem Quilion, e sua mãe lhe é sujeita. Agora morre quem? Quilion. Aí Noemi agora está o quê? Sendo dona dos seus próprios desejos. E a vontade dela é servir a Deus, estar na presença de Deus. Logo ela diz o quê? Eu vou voltar para onde? Eu vou voltar para onde? Para Belém de Judá. Quando ela diz eu vou voltar para Belém de Judá, ela está mostrando para mim e para você que por ela não estaria naquele lugar. Mas ela foi por obediência. Por ela não estaria ali, mas foi por obediência e por submissão. E os que irmãos a obrigaram a fazer aquilo, morreram. E ela pôde voltar para onde? Para Belém de Judá. E ouvindo ainda que Deus já havia visitado o seu... Uma coisa é terra abençoada por Deus, ela pode passar por dificuldade, mas Deus manda chuva seródia, Deus manda chuva temporã, irriga a terra e faz ela produzir. Em tempo e fora de tempo Deus faz produzir a terra, irmãos, volta a dar a sua força. Agora, estar em uma terra onde Deus não determinou que você estivesse, ou estar em uma situação que o Senhor Deus não determinou que você fosse, aí estaremos sozinhos, não estaremos justificados. Eu imagino que Elimeleque em Belém de Judá, em Moabe, sendo ele de Belém de Judá e conhecendo a Deus, eu imagino que ele buscava a Deus. Eu
imagino que lá em Moabe ele falava: oh meu Deus, essa terra aqui vai dar para produzir, vai ser melhor do que o momento que Belém de Judá está passando. Pensa, Senhor, o Senhor podia abençoar essa terra, só que ele não foi pela fé, porque ele não ouviu de Deus para fazer aquilo. Porque agir pela fé, gente, não é, a pessoa confunde fé com pensamento positivo, né? Não, eu vou, já deu tudo certo, já deu tudo certo. Não, não é assim não, peraí, ei. Não, já deu tudo certo em nome de Jesus, vamos lá. Não, peraí. Quem te orientou? Quem te deu a palavra? Quem te mandou ir? Ah, eu penso assim, que se eu fizer, já deu tudo certo, glória a Deus, está debaixo do meu pé, está amarrado desse mal, está na bênção. Não, a fé ela é inteligente. O culto a Deus tem que ser racional. A verdadeira fé só vem pelo... Se eu não ouvir de Deus, eu estou ouvindo de quem? Então eu não estou usando fé. Quando eu vou lá e falo, já deu tudo certo, eu estou usando o quê? Pensamento positivo. E é diferente de fé. Fé é certeza. Certeza. Sai daí, Abraão. O outro vai olhar e falar: Abraão, é loucura. Ele vai dizer: mas foi Deus que mandou, rapaz, o que eu posso fazer? Foi Deus que determinou, o que eu posso fazer? Eu vou. Elimeleque, eu estou indo porque aqui está difícil, lá está muito bom, tem um pessoal que vai me ajudar. Ô Elimeleque, coisa boa, mas Deus não mandou. Deus não está nisso, Deus não está no negócio. Por que Elimeleque não foi respondido, irmãos, estando em Moabe? Porque ele não foi pela fé, e se não foi pela fé, não é justificado por Deus. Deus não tem como apoiar aquilo. Deus não tem como apoiar aquela situação. Deus não tem como apoiar aquele negócio, meu irmão. Não tem como fazer. Então hoje, nós precisamos entender, é necessário ser justificado para estar em paz com Deus, para que quando você orar, seja atendido. Um outro exemplo aqui. Jacó está lá na casa do Labão. Jacó agora é rico. Chegou lá sem nada. Capítulo 31 de Gênesis. Chegou lá sem nada. E Deus abençoou Jacó muitíssimo. Muito, 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 muito. Jacó agora é próspero. Aí o Labão, os filhos de Labão estavam olhando para o Jacó assim, dizendo: Jacó tomou tudo que era de nosso pai. Das coisas que eram do nosso pai, ele recebeu essa riqueza. Mas Jacó não tinha tomado nada, gente. O Labão por 10 vezes enganou Jacó. Mudou o salário do Jacó 10 vezes. Combinava uma coisa e fazia outra. Combinava uma coisa e fazia outra. E Deus abençoando o Labão por amor de Jacó. Aí o que acontece, gente? O Jacó também, já meio triste com aquela situação, vem Deus e fala para o Jacó: torna para a tua terra, para a tua parentela e para a casa do teu pai, e eu te farei bem. Jacó agora era rico. Ele podia ir para qualquer parte da terra. Ele podia sair de Padã e ir para frente. Em qualquer lugar que ele chegasse, ele compraria um espaço de terra grande, trabalharia e prosperaria. Porque agora ele tinha. Difícil era começar sem nada. Agora ele tinha para dar início à sua vida, à sua história, longe dos domínios de seu sogro. Ele podia ir para qualquer lugar. Mas o que aconteceu, gente? Ele precisa agora fazer o quê? Voltar para a sua terra. Só que na sua terra ele tinha um desafeto. Seu irmão Esaú. O Esaú tinha falado: olha, eu só não vou dar esse desgosto ao nosso pai, Isaac. Ele não vai saber que eu te matei, Jacó. Mas assim que Isaac, meu pai, morrer, Jacó, eu te mato. Eu te mato. O Jacó saiu da sua terra fugido. E o desejo de vingança do Esaú não tinha terminado. Aí o Jacó fala: poxa, eu tenho que voltar. Mas ele tinha medo de quem? Do Esaú. Medo do Esaú, medo do que podia acontecer. Aí, irmãos, no capítulo 32, ali a partir do versículo 9 de Gênesis, o Jacó faz uma oração. Qual a oração de Jacó? Ele fala assim: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, tu que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela e far-te-ei bem. Indigno sou de todas as bênçãos e beneficências que tem tido para com teu servo, porque com o meu cajado atravessei esse vale. Agora eu sou 2 bandos.
Deus havia o quê? Abençoado muito. Eu tenho medo, receio, que o meu irmão Esaú venha e me fira a mim, a minha esposa, as crianças e todos. Mas o Senhor me disse que se eu tornasse, o Senhor me faria o quê? Bem. Ele está dizendo: Senhor, por mim eu não voltaria. Por mim eu iria para outro lugar. Como irmãos, em cada situação que enfrentamos, tem coisas que eu e você fazemos, não é porque nós queremos fazer, é porque é necessário. Entendeu? Não é que nós queremos, mas é necessário. Porque Deus o quê? Manda. Porque Deus o quê? Determina. E só no caminho que Ele determina que Ele nos justifica. Aí Ele volta, passa ali a noite no val de Jaboque, tá? Luta a noite toda com o anjo toca ali a coxa, fere o Jacó, é aquela batalha, aquela luta toda, e o Jacó tem o seu nome mudado para Israel. Já no capítulo 33 ele está voltando, encontra-se com seu irmão Esaú. Esaú vem com 400 homens na direção de Jacó. O Jacó põe todo mundo para trás e se prostra. Eu imagino que ele começa a dizer: Senhor, perdoa os meus pecados que eu cometi, consciente ou inconsciente, tem misericórdia de mim, recebe no céu a minha alma. E aí quando Esaú chega perto, que se aproxima do Jacó, diz a Bíblia que o Esaú se lança ao pescoço do Jacó, abraça-o e beija o seu irmão. Nesse momento a ira de Esaú já estava o quê? Aplacada. O desejo de vingança já tinha sumido. Mas por quê, irmãos? Deus justificou Jacó, que agiu pela fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Neste momento Jacó estava em paz com Deus, porque ele estava voltando para a sua terra, amando de quem, irmãos? Do Senhor. Aí você vai a uma outra situação. Eu estou terminando. Você vai a uma outra situação. Naamã chega em Israel, ou melhor, em Samaria. Mergulha no Jordão 7 vezes e é curado, fica todo feliz. Aí ele quer dar para o profeta um presente. O profeta diz o quê? Não quero o seu presente, não. Pode levar o seu presente embora. Aqui nós não aceitamos presente dessa maneira, não. Aqui a glória é dada ao Senhor. Quem fez isso na sua vida foi o Deus de Israel, não foi eu, não. Dê glórias a Ele. E o Naamã vai embora. Aí o Geazi, no capítulo 5 lá de 2 Reis, ele diz assim: puxa, eis que meu Senhor, deixa eu ler isso com você, 2 Reis capítulo 5, deixa eu ler com você aqui, versículo 20, segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 20, então você fica muito preguiçoso, você nem mexe na Bíblia, eu vou falando, e eu nem sei se você está anotando, mas você fica muito preguiçoso, por isso que dorme na igreja, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 20. Olha aqui, irmãos. Olha o que é não agir pela fé, e sim pela vontade própria. Então, o Eliseu já tinha falado, não vou pegar nada. Então, Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu Senhor, o que, gente? Meu Senhor não quis, ele impediu, ele não deixou que este Sírio Naamã, que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive que hei de correr atrás dele, tomar dele o que? Esse é um princípio, irmão, maligno. O Geazi estava ali, irmãos, trabalhando com o profeta Eliseu.
O Eliseu disse a ele o quê? Não vai, não vamos pegar nada. Sabe aquele caso da pessoa falar assim: mas não estou servindo o homem não, eu sirvo a Deus. Eu não estou servindo o homem não, pastor, eu não sirvo o homem, eu sirvo a Deus. Então, tudo bem, e Deus vai ser comigo nisso, então vai lá. Se você acha que é dessa maneira, vai lá, vai fazer. Preste atenção, o Geazi sabia o que o Eliseu tinha dito, e ele falou: mas tão certo como vive o Senhor, porque ele imaginou que Deus estava nesse negócio, que era de Deus. Geralmente nós imaginamos que é de Deus aquilo que é mais fácil, né? O ser humano gosta tanto do caminho da facilidade, dos caminhos mais fáceis, dos atalhos, que ele imagina que é de Deus aquilo que é mais fácil. As coisas complicadas ele diz: isso aqui não é de Deus, não, dá muito complicado, sabe? Mas o caminho de Deus é mais ou menos assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, sai do conforto dessa situação, vai para a terra que eu vou te mostrar. Jacó, volta da onde você veio, você vai confrontar o seu passado agora. Você vai confrontar a sua situação agora. Você vai resolver a questão do seu passado nesse momento. Você vai confrontá-lo de cabeça erguida. E quando ele chegou, o que tinha acontecido, irmãos? Deus já tinha trabalhado. Agir na direção de Deus é mais ou menos assim, é mais complicado. Nós queremos sempre os caminhos mais fáceis. O Geazi falou: não, é de Deus. Eu, rapaz, trouxe um monte de coisa de presente aí, rapaz. Ele vai embora desse jeito? Não, eu vou atrás dele e vou tomar dele alguma coisa. 21. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer. O Senhor tinha mandado dizer alguma coisa? Eliseu tinha mandado falar alguma coisa? Não. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas das montanhas de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de veste. E eis que disse Naamã: ser servido de tomar 2 talentos de prata. Cada talento, irmãos, dava em média 80 quilos de prata. Nesse momento, Geazi recebe 160 quilos de prata. Ele fica rico assim, ó, de um momento para o outro. 160 quilos. Insistiu com ele e amarrou os 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele se pôs diante do seu senhor e disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? E ele disse: teu servo não foi a nenhuma e nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o teu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomardes prata, para tomardes vestes e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos e servas? O Geazi não pegou tudo isso não, mas a prata dá para comprar tudo isso aí, tá? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para... Então saiu de diante dele o quê? Será que era propósito de Deus que o Geazi ficasse leproso? Mas o que aconteceu? Como ele tomou uma atitude baseada no seu próprio pensamento e até sendo enganado, dizendo o quê? Tão certo como vive o Senhor. Deus está nisso. Não devo, eu não quero nem saber o que o homem está dizendo. Deus está nisso, Deus está comigo, Deus vai fazer, Deus, e Deus não está nessa situação aí, meu irmão. Deus está naquilo que a palavra dele fala ao seu coração. Resultado, Geazi ficou o quê? Leproso. Quem mandou Geazi lá? O Abraão saiu da sua terra, quem mandou foi Deus. Jacó voltou para a sua terra, quem mandou foi Deus. Eu poderia dizer do Isaac: Isaac ficou na terra enquanto teve fome, quem mandou foi Deus. Deus falou: não desce o Egito, fica na terra que eu estou te mostrando, eu vou te abençoar. Isaac semeou naquela terra e colheu 100 vezes mais. O problema é, o que estamos fazendo? Quem tem nos mandado? Eu quero que Deus me justifique, eu quero que Deus me ajude, eu tenho que estar atento às coisas que Ele me diz. Romanos capítulo 8, verso 1.
capítulo 8, verso 1 de Romanos. Diz o que, irmãos? Muito conhecido nosso. Deve conhecer de cor, já salteado, né? Diz o que? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo o que? A carne, mas segundo o... Ouça, todas as vezes que eu não ando segundo a carne, aí veja, quem mandou Elimeleque para Moabe? Carne. Quem mandou Geazi pegar, irmãos, a prata e as vestes de Naamã? Carne. Tudo que nós fazemos baseado numa necessidade, seja emocional, física, espiritual, baseado numa necessidade, torna-se carne. Eu preciso andar segundo o Espírito, e andar segundo o Espírito é o que, irmãos? Caminhar pela fé. E caminhar pela fé é caminhar naquilo que Deus te mandou fazer. Andar pela fé é andar naquilo que Deus te mandou fazer. É igual o caso de Judas. Jesus com todos os discípulos, todos estavam ali. E a Bíblia diz que Satanás entrou no Judas e ele foi ter com os principais dos sacerdotes. Quem mandou Judas ir lá? Satanás. Foi a carne. Era lucrativo para ele. E parecia que ia entrar dentro do plano que ele tinha, mas era uma armadilha do diabo. Depois se arrependeu e foi se enforcar. Cuidado para não estar andando no caminho do próprio coração, porque lá na frente eu vou precisar de apoio, lá na frente eu vou precisar de ajuda, lá na frente eu vou precisar que o Senhor me atenda. E se Deus não atender? E se o Senhor não atender? Sabe, tem coisas que você quer tanto fazer, mas o próprio Deus não permite. E aí? Agora tem coisa que eu não quero fazer, mas o próprio Deus exige que eu faça. Sabe? Exige que eu faça. Igual os apóstolos que queriam ir em determinada região. Paulo queria ir para Bitínia pregar o evangelho, mas foi impedido pelo Espírito Santo. Aí daqui a pouco Pedro entra em Bitínia e prega o evangelho e pronto, está abençoado o negócio. Foi feito. Então tem coisa que o próprio Deus não permite. Esteja atento ao que Deus está dizendo, porque quando estamos nele, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo e não andam segundo a carne. Porque não é o carnal, porque o crente, o homem de Deus, ele não é mais carnal. Ele não é carnal, ele não é profano. O homem de Deus, o crente, a pessoa do Senhor, a mulher de Deus, ele não é carnal, ele não é profano. O profano, irmãos, faz tudo de errado. Ele é profano, até as piadas, sabe, a conversa é profana. O homem de Deus não é carnal. Agora, ele pode estar andando segundo a carne? Sim, quando ele faz o quê? Sua própria vontade. E o que parece perfeito aos seus olhos. Aí ele acaba caindo em condenação, porque Deus não pode ser com ele. Tá? E o recado de Deus hoje: Deus quer te justificar. Deus quer ser contigo. Mas é preciso voltar para o caminho no qual o Senhor Deus determinou que você estivesse. É preciso voltar. Para de andar no que parece perfeito aos teus olhos aí. O que deve ser importante para mim e para você é a vontade de Deus e não a nossa mesma. Amém, irmãos? O que deve ser importante para nós é a vontade de Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, a promessa do Senhor se cumpre. A promessa se cumpre, o poder dele se manifesta, nós tomamos posse da sua bênção em nome de Cristo Jesus. Amém? Fique em pé para orar ao Senhor. Isso. Por que eu estou orando e Deus não está me atendendo? Quem sabe a situação que você está não era que Deus gostaria que você estivesse. Depois do que aquilo aconteceu, irmãos, com Geazi, eu imagino que ele deve ter: puxa, Senhor, eu não deveria ter feito. Pois é, mas tinha que ter
visto isso antes. Porque tem coisa, meu irmão, que eu vou te dizer, você pode até se arrepender. Tem coisa que você pode até se arrepender de ter feito, mas infelizmente você acaba carregando uma marca daquilo o resto da sua vida. O Geazi ficou leproso quanto tempo? Até o resto da sua vida. Eu penso que cada dia que ele olhava para a sua pele branca, o profeta tomou a prata dele? O profeta tomou a prata dele? A prata ficou na onde? Está lá. Eu imagino toda vez que eu olhava para a sua pele branca e olhava para a prata, ele dizia: de que vale tudo isso? De que valeu essas coisas? De que valem? Olha o preço que eu estou pagando. Todo leproso, sabe? Tem coisa que não vale a pena, irmão. Fica na presença de Deus. Vai carregar esse sentimento ruim aí, vai carregar esse negócio no seu coração que está te afastando de Deus. De que vale essas coisas? Sabe, os dias estão passando. Infelizmente Geazi viu seus dias passarem estando o quê? Leproso. E acho que todo dia ele lembrava: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz com o meu tempo? Ele trocou, porque eu digo o seguinte: Elias tinha uma unção, seu servo Eliseu teve porção dobrada. Geazi, servo de Eliseu, poderia ter a porção quadruplicada e fazer o que Eliseu e Elias juntos não fizeram, mas ele trocou pela prata, ele trocou pela necessidade, ele trocou por aquilo que ele achou que era melhor, por aquilo que ele achou que era a verdade, que o profeta falou: não vai, mas ele falou: não, Deus está no negócio, eu vou sim, e foi. Então ele trocou, irmãos, tudo que Deus podia fazer por ele pela prata que agora estava no canto da sua casa. Ele tinha prata, mas não tinha saúde. Ele tinha bem, mas não ia ter como desfrutar daquilo, porque a lepra iria lhe consumir. Então vamos vigiar, irmãos, porque tem coisas que, por mais que nós nos arrependamos depois, puxa, eu estou tão arrependido, elas vão deixar a marca nas nossas vidas que vão permanecer para sempre. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Ande em paz com Deus. Ande em paz com Deus. Ande em paz com Deus.